Tá cedo, né? Mas a gente começa logo. Chegando as pessoas aí, eles participam e veem de onde a gente parou e tal. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Semana passada a gente viu, primeiro foi nosso papo inicial sobre como vai ser a disciplina, né, na terça-feira. Eu motivei muito por alto sobre o porquê a gente estuda grafos, né, nessa aula também, um pouco respondendo a pergunta de algum de vocês. Mas isso apareceu mais fortemente na quinta-feira, né? Na quinta-feira a gente falou sobre motivação, de fato, que tem grafos, um pouquinho de história, né? E isso foi a primeira parte da aula. A segunda parte da aula a gente viu as definições básicas já iniciais, né? Falei algum argumento ou outro, a gente conversou um pouquinho sobre estratégias para provar uma coisa ou outra, mas foi bem informal, né? Tanto que acho que nem apareceu tanto nos slides algo escrito sobre isso, como demonstração ou prova, nada que envolvia isso de modo tão direto, né? Hoje sim aparece um pouquinho mais isso, tá? Mas também não é nada demais, né? A aula de hoje eu vou querer falar ainda sobre um pouco dessas coisas básicas, né? Como o próprio nome já está dizendo, né? Conceitos básicos. E um pouquinho de coisa que a gente nem vê tanto em curso de teoria de grafos, né? A gente vê muito em curso de algoritmos em grafos. Mas teoria dos grafos eu poderia até passar por isso, não? Eu poderia até não falar sobre isso, que é sobre representações de grafos, né? Mas eu acho legal falar um pouco sobre isso porque para ficar mais palpável, né? Vocês que são de computação, querem programar e tal, então a gente consegue conversar um pouquinho sobre essas representações de grafos, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Espero que dê tempo. Se não der tempo, não vai dar tempo, né? Mas aí fica para a próxima aula o que não der tempo. Mas vamos ver que eu acho que dá sim, tá? Então, eu já começo logo com o primeiro resultado, na verdade, que a gente prova em teoria dos grafos, né? Eu não preciso retornar aqui e dizer o que é um grafo, né? Isso são coisas que vocês já viram, né? A gente já viu nas aulas anteriores. É, então, você já sabe o que é esse símbolo aqui, né? Que é o grau de um vértice V para um vértice V pertencendo ao conjunto dos vértices V maiúsculo, né? Então, o primeiro resultado que tem é o teorema do aperto de mãos, né? Que até tem um nome muito conhecido, que é esse. E é usado para muitas coisas, né? Às vezes ele aparece muito nos outros resultados, como a gente vai ver depois. Vocês estão me ouvindo bem? Esse fone está legal? Sim, tá Não? beleza. Sim, Ok. sim. Então, vocês podem usar de muitas vezes, como vai aparecer depois, que são resultados, consequência desse teorema do aperto de mãos, né? Resultados que são consequências muito imediatas, a gente chama de corolário, né? É uma coisa que aparece muito, um corolário é uma consequência de algum teorema, né? E aí aqui a gente chama de teorema, tem gente que chama de lema, né? Lema do aperto de mãos, porque também se encaixa como um lema, né? Lema é um tipo de resultado que ele é meio que um ferramental para você aplicar em outras coisas, né? Então, não é do assunto, mas é curioso, às vezes, falar essa diferença de lema, teorema, corolário, proposição também. Proposição, geralmente, é um resultado que é um pouquinho mais imediato, mais fácil, mais simples, né? A gente chama de proposição. Então, e o teorema, geralmente, é o resultado principal que tem, né? Então, tem vários teoremas aí. E o aperto de mãos, a gente pode chamar de um teorema também, tá? Mas o que importa aqui é o seguinte. Dado um grafo, né, que é esse par de vértice aresta, né, de conjunto de vértices V, conjunto de arestas E, e aqui só para reforçar, né, que a gente sempre denota o número, a cardinalidade, o número de vértices que tem no vértice, no grafo como N, N minúsculo, e o número de arestas como M, M de mamãe, né? Então, dado um grafo, né, bem arbitrário, a gente tem que a soma dos graus dos vértices é o dobro do número de arestas, né? De novo, bom, a maioria aqui é bem da área, né? Então, sabe que esse símbolo aqui é um somatório, né? O que quer dizer é que você vai pegar, ele pensa, tem N vértices, né? Então, para cada vértice V, esse vértice V é um vértice arbitrário do seu conjunto de vértices, existe um grau dele, D de V associado, né? Então,
ele vai ser vizinho, um vértice V a 2 vértices, pode ser vizinho a 3, a 4, assim por diante. Claro que limitado a n-1, né? O número máximo de vértices, de vizinhos de cada vértice pode ter é n-1, porque a vizinha pode ser vizinha no máximo a todos os outros, né? Então, mas tem um valor para cada vértice. Se você somar o grau de cada vértice, vai dar o dobro do número de arestas, certo? Bom, vocês lembram disso, né? Devem lembrar, né? Quem já viu isso, mas querem complementar alguma coisa? Como é que a gente consegue argumentar que isso aqui é algo verdadeiro? Que cada aresta, como cada aresta é ligada a dois vértices, né? Então é meio que intuitivo isso aí. É bem direto, né? Exato. Porque o que acontece? Isso aqui é um tipo de estratégia construtiva para você argumentar isso, né? Então, você poderia pensar, tá, estou em um vértice V bem arbitrário, vou contar os vizinhos que ele tem. Beleza, contei. Agora, cada unidade nessa contagem vai aparecer exatamente mais uma vez, porque vai ser quando eu estiver contando o grau do vértice desse vizinho associado dessa aresta, né? Então, é exatamente isso. Uma aresta incrementa o grau dos seus extremos em uma unidade. Incrementa em 2, né? Porque vai estar contando numa extremidade, vai estar contando na outra extremidade, certo? Então, basicamente, isso aqui prova, né? Porque cada aresta vai aparecer 2 vezes, né? Basicamente é isso. Então, se a gente soma o grau de todos os vértices do grafo, a gente considera essa aresta exatamente 2 vezes sendo contada. Ponto. Isso daqui é uma prova construtiva que argumenta o teorema do aperto de mãos. Certo? Tá claro para todo mundo? Alguma pergunta? Algum complemento do que eu tenha falado, ou talvez possa pensar de um jeito diferente para argumentar? É sempre bom a gente trocar essa ideia, né? Para ver se está claro, se o argumento está claro. Repara que aqui minha mão está livre, né? Eu nem usei nada para escrever aqui, desenhar e tal. Às vezes é interessante, né? Desenhar um gráfico, ver que de fato está acontecendo isso, mas não precisa, né? Está bem claro para todo mundo? João, acho que ia falar. Desculpa aí, João. Te interrompi. Pode falar. Não, eu ia falar que tá beleza, que tá claro, sim. Tá bom. Ô, Jesus, você entende bem o que eu falo? Porque é outro idioma, né? Apesar de ser bem parecido. Não, eu entendo tudo, sim, né? Eu digo, né? Eu falo também português, né? Então, Tá bom. Então tá. Se não estiver claro, você me fala, tá? Tá, Eu tudo bem. volto. Não, de momento está tudo claro, na verdade, professor. Tá andando Então bem. tá. Espanhol não sei falar não, desculpa aí. Foi mal. Mas qualquer coisa eu falo inglês se você quiser, tá? Bom, uma consequência disso é que a gente consegue provar isso aqui. Então, tá vendo? Até aparece aí, corolário 1. O número máximo de arestas no grafo é essa continha aí, n que multiplica n-1 sobre 2, certo? Bom, por que é um corolário do resultado anterior? Alguém consegue me dizer o porquê? Alguém pode me dizer o porquê? Repara que, de modo geral, qualquer resultado que tem em matemática, existem diversas maneiras de você provar isso, né? É o curso de teoria dos grafos, né? Claro. Mas eu estou também tentando aqui nesse curso aguçar um pouquinho essa ideia matemática em demonstrações, né? Esses resultados que são, às vezes, fáceis, então é bom a gente ficar vendo diversas formas, né? Caso haja, de fato. Mas, de fato, existem algumas maneiras de se pensar isso, né? Para você mostrar um resultado. Retornando um pouquinho no conceito lógico, né? Existe as maneiras técnicas diretas de demonstração, contradição, contrapositiva, indução. Existem diversas maneiras que se tem para provar um resultado, né? A anterior foi uma maneira construtiva, bem direta, né? Dado uma hipótese, você vai usar isso a seu favor para ter uma conclusão, para ter uma tese no final, né? E existem outras. Ao longo do curso a gente vai ver algumas outras aparecendo aí, certo? E dentro de uma mesma técnica existem algumas maneiras de se provar também aproveitando a mesma técnica, né? Então, um jeito de se argumentar esse resultado usando o resultado anterior como
como consequência, né? Repara o que a gente quer, né? Saber o número máximo de arestas. De novo, aqui, uma coisa que eu não falei no slide anterior, né? Mas foi um combinado que eu fiz com vocês aqui na aula passada, é que quando eu falo grafo, eu estou assumindo que a gente está no mundo dos grafos simples, tá? Eu não estou considerando aqui grafos com arestas paralelas e com laços, tá? Isso, quando eu estiver mencionando sobre esses grafos, eu vou falar um grafo multigrafo, né? É o nome que a gente usa para aquilo, tá? Então, como eu não estou dizendo isso, então você pensa, o grafo simples, não tem aresta paralela, também não tem laço, beleza? Então, o que a gente tem que argumentar aqui, né? O número máximo de arestas. Então, se é o número máximo de arestas, cada vértice tem que ter o número máximo de vizinhos, certo? Dado que cada vértice tem que ter o número máximo de vizinhos, qual é o número máximo de vizinhos que cada vértice pode ter? Essa contagem que a gente faz, certo? Então, é justamente o que tem aqui, ó. O grafo com o maior número de arestas possível é o grafo completo. Então, isso aqui eu retorno também à definição que foi dada na aula passada, né? O que é um grafo completo, né? É justamente esse grafo, né? Que tem o maior número de arestas possível, né? Acaba que ficou uma definição meio redundante aqui, meio recursiva, né? Mas, enfim, é aquele grafo que tem cada vértice vizinho a n-1, certo? Dado, de novo, que n é sempre o número de vértices, que a gente está denotando isso, né? Então, ele pode ser vizinho, na verdade, ao máximo n-1. Como a gente está querendo justamente o máximo, então ele é vizinho, cada vértice é n-1, certo? E, então, cada vértice tem o mesmo grau, n-1, então aqui eu uso também a outra definição, que é de grafo regular, né? Que quando eu digo que um grafo é K regular, é porque cada vértice é vizinho a K vértices, certo? Então, em particular, esse grafo ele é n-1 regular, né? Porque todo vértice tem o mesmo grau, n-1, certo? Então, pronto. Dado que você já sabe o grau de cada vértice, o que você faz? Soma, né? Então, a gente utiliza o lema do aperto de mãos, né? Teorema do aperto de mãos, para acabar. Por quê? A gente quer saber o número de arestas. O teorema de aperto de mãos dá para a gente o M naquela formulinha, né? É a soma dos graus é igual ao dobro do número de arestas. Então, o que a gente quer saber é o número de arestas, justamente, né? E aí é só concluir aqui. O que a gente tem? Que a soma dos graus é o quê? É n menos 1 para cada vértice, existe n vértices, né? Então, é n vezes n menos 1. Porque, né, isso aqui é pelo princípio multiplicativo, né? Cada vértice contribui com n menos 1 nessa soma. Existem n vértices. Então, n menos 1, n menos 1, n menos 1, n vezes aparecendo n menos 1, né? Então, é isso, na soma que a gente tem que isso aqui é igual ao dobro do número de arestas, né? Pelo teorema do aperto de mãos. O somatório dos graus é igual ao dobro do número de arestas, né? Então, a consequência disso é que m, né, é justamente n que multiplica n menos 1 sobre 2. Bem diretão, certo? Esse símbolo daqui é de... Vocês conhecem esse símbolo aqui? Além de ser o símbolo da maçom, né? Falei. Portanto. Portanto. Portanto, se usa esses três pontinhos aqui, né? Ou poderia usar, talvez, a setinha, né, de implicação e tal. Mas, enfim, a setinha ela vai aparecer muito em outros contextos aqui. Para economizar a linha, né, não botar na linha de baixo, eu ponho esses três pontinhos de portanto e dou continuidade aqui à expressão, tá? Mas, beleza. Você ia falar alguma coisa, Bianca? Não, eu só ia falar também que era portanto. Mas aí já Uhum. falou, então tá tranquilo. Em LaTeX é o therefore, né? Em LaTeX é esse barrinha therefore que a gente usa. Então, beleza, acabou aqui a demonstração. Aqui eu fiquei com preguiça, tá? Toda demonstração é ideal a gente botar o quadradinho aqui, né? Quadradinho no final para representar que acabou a demonstração. Depois eu vou pôr isso, tá? Mas em algum outro no futuro eu vou pôr. Aqui eu não quis pôr, não. Me deu preguiça. Tá, aí beleza. Alguma outra ideia de provar isso? Não precisava, tá? Podia ir pro próximo, né? Mas, pô, tem algum jeito de provar isso que seja diferente disso aqui que foi argumentado? Bom dia, Luiz. Fale aí, por favor. Fala alguém aí. Pode falar que não também, se não tiver outra ideia. Então, sempre tem o que falar, mesmo que seja não. Imagino eu que deva ter, mas eu não tô pensando em nada, não. O jeito que eu faço mais prático é esse daqui.
Se caísse isso daqui, você provaria justamente assim, então, né? Aham. De verdade, sinceramente, eu não provaria assim. É porque isso aqui a gente vê a consequência do teorema de aperto de mãos mais direto, né? Aparece bem claramente ele aqui. Então, por isso que vale o nome de corolário para ele, né? Tranquilo, Luiz, sem problema. Acabei de começar, a gente só viu o resultado anterior aqui, que é o teorema do aperto de mãos. Já conhece isso? Ô, Luiz, tá sem microfone? Oi, desculpa. Eu já ouvi falar. Tá, então porque eu vou usar ele algumas vezes aqui, só para deixar claro para você o que é esse teorema, né? Porque eu posso usar ele, às vezes, como o teorema do aperto de mãos diz, não sei o quê. Então, só para retornar aqui rapidinho, se você pega um grafo, soma os graus de todos os vértices desse grafo, o resultado dessa soma é igual ao dobro do número de arestas, tá? Então, foi isso que eu argumentei aqui antes de você chegar. E uma consequência disso é que o número máximo de arestas em um grafo, ou seja, o grafo completo, né, o número de arestas dele é n, que multiplica n menos 1 sobre 2. E é o que eu estava argumentando, justamente essa consequência do teorema de aperto de mãos acontecer. Tá? E aí, na verdade, o que eu estou aguçando, perguntando aqui, é alguma outra ideia de mostrar isso aqui, né? Professor, Fala. eu não terminei aqui, mas eu acho que daria para fazer por indução também, né? Por indução? Talvez. Pois é, como? Se a gente provar para o caso de um vértice, né? Aí você teria a base, a gente provaria para o K, e quando a gente fizesse o K mais 1, a gente ia obter exatamente 2M também, né? Exato. O que acontece? A indução ela vai aparecer mais fortemente quando eu estiver falando sobre árvores, a gente vai usar a indução bastante lá. Depois, um pouco mais na frente, vai aparecer também. Tá, mas já que você falou sobre isso, vou abrir aqui um parênteses, né? Então, beleza. A indução, a gente tem que ter claro essas três coisas que tem que aparecer na indução. Eita, nós! Que merda! Olha que horrível. Como é que eu melhoro isso? Gente, foi mal. Não vou desenhar, não. Então, primeiro, tem que ter a base da indução, né? A base você quer... Então, para que serve a indução? Você quer provar uma propriedade matemática, né? E aí você quer provar que essa propriedade vale para qualquer n que exista, certo? Então, existe um universo aí em que vai estar morando a sua propriedade. Então, a sua propriedade, no caso aqui, mora para grafos que possuem n vértices. Agora, esse n vale qual valor? Pode valer do menor possível até aquele que você queira, o maior possível, o quão grande que você queira, ou seja, qualquer n que seja natural está valendo esse valor. Então, ele vai de 1 até aquele que você quiser, certo? Então, para qualquer n que exista, você tem que essa propriedade seja verdadeira. Aí, a indução, a gente tem que conseguir argumentar que, primeiro, tem que valer em particular para o primeiro caso, que seja nesse universo enorme. Então, o primeiro caso é o n igual a 1, que no caso é o grafo trivial. Então, para o grafo trivial, essa propriedade é verdadeira? Então, você tem que basicamente substituir aqui 1 que multiplica 0 dividido por 2. Isso dá 0. E está satisfazendo isso, então? Beleza, tem 0 arestas nesse grafo completo, né? Então, a gente quer provar que, na verdade, o grafo completo tem essa quantidade de arestas aqui. Que é uma consequência de dizer isso, o número máximo de arestas de um grafo, né? É dizer que o grafo completo possui essa quantidade de arestas aqui. Depois existe o segundo momento, que é a hipótese de indução. A hipótese de indução, ela é um momento que não serve para você provar nada, você só está argumentando, você só está assumindo essa hipótese. Então, um outro jeito de pensar na indução são vários dominós em pé, né? E aí, o efeito dominó aqui vai fazer, ao eu empurrar a base, né, que é esse primeiro dominó, ele vai empurrar o outro, que vai empurrar o outro, que vai empurrar o outro, e, consequentemente, todos os dominós desse nosso universo vão estar sendo derrubados, serão derrubados, né? A base foi isso. A hipótese é, em algum momento, você vai assumir que esse dominó foi derrubado. Deixa eu apagar esse desenho, que não ficou legal, não.
em algum momento a gente vai assumir que esse dominó foi derrubado. Eu não vou provar nada, eu só vou assumir isso. Mas baseado nessa hipótese, você prova o seu passo, que é o caso seguinte, o dominó seguinte vai ser derrubado, certo? Então, basicamente é isso, muito por alto falando sobre a indução. Agora, aqui em particular, como é que isso se aplica, né? De novo, a hipótese não se prova nada, né? Você só está argumentando que para grafos com K vértices, o número máximo de arestas é K, que multiplica K menos 1 sobre 2. O que vai acontecer dali para frente a gente não sabe, certo? Agora, ou seja, dali para frente é um grafo que possui K mais 1 vértices, né? Então, beleza, pensa que se isso aqui é um grafo, está aqui dentro um grafo com N vértices, K vértices, certo? O seu passo é argumentar que vai ser verdadeiro para o K mais 1, ou seja, para um grafo que possui K mais 1 vértices, certo? Então, se esse grafo aqui, que possui K vértices, satisfaz esse número de arestas, o que falta agora para que o grafo completo com K mais 1 vértices seja completo? É que esse cara daqui seja universal, ou seja, esse vértice a mais que você adicionou aqui, ele seja vizinho a todos os outros, certo? Então, a soma no número de arestas vai ser o quê? O valor que você tinha aqui anteriormente, que é K, que multiplica K menos 1 sobre 2, e você vai somar a isso as arestas que você adicionou quando você adicionou esse novo vértice aqui, certo? Então, aí sim, você fazendo essa soma, que vai ser K que multiplica K menos 1 sobre 2, mais esse valor aqui dessa aresta dele, que é K, certo? Ele vai ser vizinho a K vértices aqui dentro. Então, K que multiplica K menos 1 sobre 2, mais K, ajeitando algebricamente, você vai chegar à conclusão que o número de arestas de um grafo completo com K mais 1 vértice é K mais 1 que multiplica K sobre 2. Basicamente é isso. Ajeitando as continhas, vocês vão ver que vai dar isso. Certo? Tá claro? Essa ideia é por indução? Quem falou foi o Anderson, José, Arnaldo? Quem foi que falou? Desculpa, eu não estou te vendo. Arnaldo, né? Certo, Arnaldo? Tá claro? Beleza. Sim. Beleza, a indução ela é bem legal aí, a gente vai ver isso com mais detalhe um pouco mais para frente. Bom, uma outra ideia seria você pensar no seguinte, pensa num grafo que ele tem N vértices, né? Então, são N vértices aqui. Você ainda não está colocando as arestas, né? Só os vértices aqui. Colocou os vértices ali soltos, né? O que você tem que fazer? Todo par tem que ser vizinho. Certo? Todo par de vértices que você toma ali, eles têm que ser vizinhos. Certo? O que isso quer dizer? Quantos pares existem de elementos quando existem N objetos ali? Ou uma outra pergunta para responder isso existem, sei lá, 10 pessoas aqui. Quantos pares de vocês existem? Pode ser Bianca com Nayana, pode ser Nayana com Edmundo, pode ser Bianca com Luiz Felipe, pode ser João com Maurício, Jesus com... Exato, é o que o Luiz falou agora aí no texto. É a combinação de N2A2, certo? Então, a combinação de N2A2 vai dar justamente todos os pares possíveis. E repare que eu não estou me importando com a ordem, não estou me importando com a ordem que eu tomo vocês dois. Meu interesse é no grupo formado por vocês dois. É justamente o grupo formado por dois de vocês é uma aresta que estou formando aqui no grafo, certo? Então, pensa que você tem N times de futebol, todos têm que se enfrentar. Quantos são os jogos que tem que ter entre eles ali? É a combinação de N2A2. Então, como é que a gente faz essa conta? Falei mesmo. No caso, tipo, cada pessoa ela vai ter que se conectar com N-1, né? Aí depois você tem que dividir por 2, porque você conta o de uma pessoa para outra, da outra para uma, né? Mais ou menos isso? E multiplica por N vezes, porque são N pessoas. Uhum. Isso que você falou, na verdade, não está muito longe do que foi feito aqui, né? Aham. Mas justamente, esse também é um argumento que a gente pode usar para dizer como se calcula a combinação de N2A2, né? É exatamente isso aí, certo?
Então, tá claro que a combinação de 2 a 2 dá isso aqui também. Poderia falar por fórmula, relembrar permutação, combinação, arranjo, enfim, isso aqui, e uma coisa eu poderia falar de um monte de outras coisas, né? Mas está claro para todo mundo essa ideia aqui? Bom, deve estar, né? Falei de vários jeitos. Qualquer coisa a gente volta se tiverem perguntas, tá? Bom, um outro corolário que tem isso, que o teorema da apertura de mãos implica, é isso aqui, ó, que o número de vértices de um grafo que possui grau ímpar é sempre par, certo? Tá claro esse texto aqui, esse enunciado? Você tem um grafo lá, pensa em um grafo qualquer aí. O número de vértices que tem grau ímpar é sempre um número par. Então, se tem um vértice de grau 3, tem que ter sempre um número par de vértices de grau ímpar. Então, sei lá, pode ter outro de grau 5, mas não pode ter somente mais um outro de grau 1, por exemplo, ou qualquer outro de valor ímpar associado. Tem sempre que ser um número par, certo? Outro jeito de falar isso aqui é que numa festa... enfim, vocês entenderam, né? É que numa festa, se tem um número ímpar de pessoas... Se tem uma pessoa que conhece um número ímpar de outras pessoas, então tem um número par de pessoas que conhece o número ímpar de pessoas, né? Enfim, tá claro esse enunciado? Tá? Sim. Beleza? Tá, como é que a gente prova isso? Professor, a gente pode falar que o somatório dos graus, né, é a quantidade somatória de grau ímpar com grau par. Perfeito, exatamente. Então, o que é uma consequência aqui bem direta do teorema da aperto de mãos? O que a gente tem que pensar? Existem vértices que a gente somou lá atrás no teorema da aperto de mãos, não foi? A gente somou os graus dos vértices, né? E isso a gente tinha uma consequência em relação a essa soma. Então, aqui, essa soma vai aparecer muito direto, porque a gente vai querer separar naquela soma dos graus em termos que contribuem com valor par e termos que contribuem com valor ímpar. Basicamente é pegar o somatório e separar em 2 pedaços, né? O resultado vai ser o mesmo, você só está ajeitando melhor, né? Então, a gente tem aqui, pelo teorema da aperto de mãos, né? O somatório dos graus é o dobro das arestas, né? O número de arestas. Então, a gente pode separar, dado que é uma soma, isso não vai perder a igualdade no resultado, né? A gente vai somar nos termos de valor par e nos termos de valor ímpar, certo? Então, basicamente é isso aqui, ó. Eu peguei a soma e eu separei nos vértices, nos graus, né? Associados a V, onde o grau de V é ímpar, e nos Vs, né, nos valores de V, dos graus de V, em que esse valor é par, certo? Então, concordam, né, que essa soma aqui vai se manter, né, igual. Você só separou. Se um vértice contribui com valor ímpar, você joga para cá. Se ele contribui com valor par, você joga para cá, certo? É isso. Então, e a gente sabe que isso aqui se mantém A2M, né, que é o resultado anterior, não vai mexer isso. Então, a consequência disso é o quê? Você pega essa soma aqui dos pares e joga para o outro lado. Então, a gente tem aqui a soma dos graus dos vértices cujo grau é ímpar, é 2m, menos a soma dos graus dos vértices cujos graus são pares, certo? Então, a gente tem isso aqui. Bom, isso daqui já é suficiente para acabar esse enunciado, a demonstração dele. Por quê? Porque existem 3 pontos aqui que eu separei. Ó. Primeiro, a soma dos pares é sempre um número par, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer isso aqui, ó, que essa soma daqui é um valor par. Por quê? Porque cada termo é par, certo? Então, é uma soma de vários valores pares. Mesmo se houvesse uma quantidade ímpar, ainda assim o resultado disso dá par, porque cada parcela contribui com valor par, certo? Então, um par, mais um par, mais um par, mais um par, mais qualquer par que você tome, mesmo que a quantidade seja par ou seja ímpar, dá sempre um número par, certo?
é sempre um 2 vezes K que você está contribuindo naquela soma. Então, você está sempre somando uma quantidade par. Se você já tinha uma quantidade par, você vai continuar tendo uma quantidade par, certo? Então, esse pedaço aqui é uma quantidade par, certo? Isso aqui também é um par, né? Porque qualquer par pode ser expresso como um múltiplo de 2, né? Como vocês sabem disso. Então, um múltiplo de 2 é sempre um 2 vezes alguma coisa, né? Então, isso aqui é um número par. Não preciso retornar para vocês o que é um par ou o que é um ímpar, né? Eu acho que vocês, né? Todo mundo sabe isso, né? Um par, ele é escrito como 2 vezes K, ou M, ou qualquer outra letra arbitrária que você quiser. E o ímpar é sempre um 2 vezes K mais 1, ou menos 1, né? Você que escolhe aí, beleza? É sempre um par mais 1, é um ímpar, né? Basicamente é isso. Então, isso aqui é um par, a gente acabou de ver que isso aqui é um par, né? E a subtração de 2 pares é sempre um par também, beleza? Como essa subtração aqui é um valor par, a gente tem, então, que isso daqui é igual a um valor par, beleza? Tá claro isso, né? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Sim? Talvez? Não? Ok, professor. Beleza. Então, tá. Isso daqui é um valor par, né? Porque isso aqui é par, isso aqui é par, a subtração de pares é par, certo? Então, pronto, acabou. Então, ó, cada termo é ímpar, né? Cada termo que tem aqui é ímpar. Mas a soma disso é par. Então, o que a gente tem que analisar? Aqui eu estou sendo bem detalhista, né? Apesar de talvez ser um pouco claro já para todo mundo, mas prefiro ser bem detalhista aqui. Então, é par cada termo. A gente quer concluir que a quantidade, perdão, é ímpar cada termo. A gente quer concluir que a quantidade é par. Então, ó, por quê? Por que a gente quer, por que isso aqui é verdade? Ó, pensa que existem L termos, tá? São L vértices de valor cujo grau seja ímpar, perdão. Existem L vértices cujo grau seja ímpar, certo? E como eu acabei de falar um pouquinho antes, né? Um par é 2M, um ímpar é um 2M mais 1, 2K mais 1. Aqui eu chutei alguns KIs arbitrários só para escrever um valor par, ímpar associado a um grau aqui V, certo? Então, e aqui eu estou dizendo, ó, existem L termos ímpares, certo? Então, esse aqui contribui, é o grau de um vértice que contribui com essa soma, isso aqui é outro grau de outro vértice que contribui com essa soma, isso aqui é o grau do último vértice que eu contei lá, que tem um valor ímpar, um grau ímpar, certo? A gente quer concluir que isso aqui é par, né? E, de fato, ó, como essa soma é par, a gente tem que essa quantidade aqui, esse valor que a gente tem no final aqui é par, e a gente sabe isso justamente porque isso é igual a um valor par aqui, e cada termo contribui com esse umzinho aqui, ó, com esse 1, com esse 1, com esse 1. Então, esses umzinhos aqui tem que formar um valor par, certo? Acho que ficou bem direto vendo isso aqui, né? Porque se cada KI contribui com um umzinho aqui, né? Cada KI contribui com o valor 1 aqui, com uma unidade aqui, certo? Essa soma daqui é par. Como essa soma aqui é par, a quantidade de umzinhos aqui tem que ser par, certo? Porque se fosse ímpar, daria ímpar, né? Basicamente é isso. Esse pedacinho aqui é par, então um par com um ímpar dá o quê? Daria ímpar, certo? Então, como a gente tem que isso aqui tem que ser par, é porque a quantidade de umzinhos aqui tem que ser par, certo? Então, como existe um umzinho para cada L, então o L também tem que ser par, beleza? Tá claro? Foi bem direto aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Depois eu já vou mudar. Tranquilo? Beleza? Professor. Ok. Professor, esse seria um exemplo de prova por qual metodologia? Assim, prova por contradição? Não, também de modo construtivo. Também bem direto, construtivo. Porque a gente usou aqui o teorema do aperto de mãos e foi bem consequência de cada termo aqui, tá vendo? Primeiro foi isso, que é par, que é bem direto ver que é par.
depois foi isso daqui, por consequência também dessa análise bem algébrica, bem intuitiva, e aqui também foi por conta dessa análise bem direta do que ser um par ou um ímpar, o que vai te associar, certo? Beleza? Beleza. Tá. Então, beleza. Aí esses foram os resultados, esses 3 resultados que eu falei aqui, são os que são dados geralmente na primeira aula até de grafos, né? Eu preferi dar hoje aqui porque tem vários conceitos que são necessários, né? Grau, aresta, vértice, tererê, tororó, certo? Então, beleza. Aí aqui a gente já passa para o próximo assunto, que é sobre isomorfismo, né? Então, vamos olhar esses 2 grafos aqui. Beleza? Olhou? Eu acabei de olhar. Então, eles são distintos? A gente viu na quinta passada, né? Na aula passada, que um grafo, a gente consegue desenhar de vários jeitos o mesmo grafo, né? A gente não está interessado, pelo menos não por enquanto, no desenho associado ao grafo, certo? Isso quer dizer que a gente pode desenhar um grafo de várias maneiras diferentes, certo? E aí a gente se faz essa pergunta, tá? Fiz um grafo, outra pessoa fez outro grafo lá. Esses grafos são iguais? São distintos? Então, isso é um pouquinho da pergunta que a gente faz aqui agora em relação ao isomorfismo. É um problema muito clássico aqui em grafos, é sobre esse isomorfismo, tá? E aí, esses grafos aí são iguais? São distintos? Então, a gente consegue aqui bem direto dizer que não são distintos, né? Por que não são distintos? Porque, primeiro, eles possuem a mesma quantidade de vértices, depois, eles possuem a mesma quantidade de arestas. Agora, isso é suficiente para garantir que eles não são distintos? Ou Não. que eles são iguais? Não, mas ele tem que estar ligado à mesma... Exato, não é suficiente. Não é o suficiente. Mas, além disso, o conjunto de arestas de ambos é o mesmo, certo? Então, existe aresta AB nos 2 grafos. Existe aresta AC nos 2 grafos. AE nos 2 grafos. E assim por diante. Então, os 2 grafos são idênticos, né? Eu só puxei meio que espelhei e puxei o D um pouco para baixo, né? Foi isso que eu fiz aqui. Só para confundir um pouquinho, talvez, o desenho, mas dá na mesma porque eles têm a mesma representação aqui de vértices e arestas, certo? Bom, então, isso como eu estava falando, né, um grafo ele pode ser representado de várias maneiras diferentes. Por exemplo, o K4. K4, só para retornar, esse K maiúsculo na frente, o índice após ele, né, o subíndice aí, é o número de vértices que existe no grafo associado completo, tá? Então, esse K é de completo, e aí a gente tem algumas formas de representar o completo, certo? Então, poderia fazer assim, cruzando essa aresta AD com a aresta BC. Poderia fazer assim, sem ter nenhum cruzamento de arestas, né? Poderia fazer assim, que é mantendo os vértices numa ordem linear. Então, enfim, existem algumas formas de fazer o mesmo grafo, como eu já tinha dito anteriormente, certo? Tá, então o que a gente tira de consequência aí? Olha só, apesar de ter representações geométricas, né, os desenhos distintos associando ao mesmo grafo, certo? Igual foi anteriormente, né? 2 representações geométricas iguais podem representar grafos distintos. Os exemplos anteriores, a gente fez grafos com representações distintas, mas que representavam o mesmo grafo, porque tinha o mesmo conjunto de vértices e o mesmo conjunto de arestas, certo? Mas a gente pode desenhar grafos idênticos, terem o mesmo desenho e serem distintos. Aqui, por exemplo, ó, eles são distintos? Ou, perdão, eles são iguais? Eles têm uma representação bem similar, né? Se você olhar os vértices, esquecendo os rótulos dos vértices, eles têm o mesmo desenho, né? Mas eles são o quê? Eles são iguais? Não são iguais? São distintos? Não são? São diferentes. Porque eles
existe, por exemplo, aqui, ó, a aresta 1, 2 nesse grafo, que não existe aqui a aresta 1, 2 nesse grafo, certo? Então, os conjuntos de arestas são distintos. Então, eles têm um pouquinho dessa contra-intuição aí associada, né? Anteriormente, eu tinha feito grafos com desenhos distintos, mas que eram iguais. Aqui eu estou fazendo grafos que são com o mesmo desenho, mas eles são distintos. Então, existe isso aqui, certo? Mas, apesar disso, se você trocar o 2 com o A, aqui, por exemplo, se você joga o 2 para lá e se você pega o A e joga para cá, você passa a ter o mesmo gráfico, certo? Então, existe o quê? Existe um modo de você transformar o grafo, no caso, transformar o H2 aí, de modo a ser igual ao H1, certo? Alguns grafos, alguns pares de grafos, né, possuem essa característica de ser possível você fazer troca nos vértices ali, trocar ordem, trocar um vértice com o outro, de modo a obter no final exatamente o gráfico que você queria, o outro do par, certo? Então, isso é um pouquinho do isomorfismo, que a gente vai ver aqui. Então, bom, beleza. Qual é a pergunta que a gente se faz, então? Dada duas representações geométricas, elas correspondem ao mesmo grafo? Beleza? Isso foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Quando eu fiz com vocês lá esse grafo aqui, certo? Duas figuras geométricas, eu perguntei, é o mesmo grafo? Então, a primeira pergunta que a gente faz. Então, a gente quer saber o quê? É possível fazer as duas representações coincidirem de modo a preservar as adjacências? Eu perguntei exatamente isso. É claro que eu não falei com essas palavras difíceis, né? Ou rebuscadas, um pouquinho mais formal. Mas o que eu perguntei foi exatamente isso. É a gente trocar um vértice com outro vértice de modo a preservar essas adjacências. Ou seja, de modo a manter o conjunto de arestas. Certo? Então, essa pergunta é exatamente o problema do isomorfismo. Ou seja, falando um pouquinho mais na matemática associada aí, né? A gente quer saber se, dado dois grafos, G1 e G2, a gente diz que eles são isomorfos se existir essa função bijetora aqui, e nesse caso, né, em que eles sejam isomorfos, a gente usa essa representação aqui de esses dois tio, porque repara, a gente não diz que um grafo é igual ao outro, tá? A gente diz que um grafo é isomorfo ao outro, tá? Eu tenho um pouquinho dessa delicadeza aqui associada, tá? Então, dois grafos são isomorfos, vamos voltar à definição. Se existir uma função nos vértices de um grafo nos outros vértices do outro grafo, e ela seja bijetora no seguinte sentido, um vértice de um grafo vai estar associado a exatamente um vértice do outro grafo. Isso é uma primeira coisa que tem que ter na abjeção, tá? A outra coisa que tem que ter é a volta, né? Então, esse outro vértice aqui, do outro grafo, tem que estar associado a um vértice desse grafo. Então, é a associação de 1 para 1, daqui para lá e de lá para cá. Certo? Então, se você lista os vértices do grafo numa coluna, listei aqui. Lista os vértices do outro grafo numa outra coluna, listei aqui. Se existe essa abjeção dos vértices, então, um vértice aqui tem que ser associado, que nem escola infantil que a gente faz aquela correspondência, né? Tem aqui a letrinha A, B, C, D, E, e aqui as opções de resposta, as opções de... Você vai ligar, fazer ligaçõezinhas, né? É exatamente 1 para 1, não é? Esse carinha daqui veio para cá, esse carinha daqui veio para cá, e assim, tem que estar associação de 1 para 1 dos dois lados. Isso é uma abjeção dos vértices. Mas não é só fazer abjeção, porque se fosse fazer só essa abjeção, estaria ok. Essa abjeção tem que satisfazer essa propriedade aqui, tá? Qual é a propriedade? Se AB é uma aresta de um grafo, os vértices associados a A e a B no outro grafo também têm que ser vizinhos. Ou seja, AB é uma aresta, isso quer dizer que A é vizinho a B nesse grafo G1.
Você vai associar A a um vértice lá do outro lado, no G2. Você vai associar B a um vértice lá em G2. Como AB é uma aresta aqui, a função lá, ou seja, os vértices associados a A e a B no outro grafo tem que ser vizinhos também. Isso tem que valer para todo par que existe ali. Isso quer dizer também é que se AB não for uma aresta aqui em G1, também não é para ser lá em G2 os vértices associados vizinhos. Beleza? Então, isso daqui é a definição de isomorfismo. Então, o problema do isomorfismo é, te dou dois grafos, eu quero saber, eles são isomorfos? Certo? Entenderam a problemática aqui? Se a gente retornar aqui, a gente consegue sim dizer que eles são isomorfos. Por quê? Qual é a associação que a gente faz? Qual é essa função que a gente tem que fazer aqui? O vértice 1, eu vou associar a quem? Você tem que fazer esse casamento de 1 para 1 aí. Ao 1 do H2? Posso associar exatamente ao 1 aqui. Beleza. Agora esse vértice B, eu vou associar a quem? Ao B do outro lado. Ao B do outro lado. E o A? Ao 2. Ao 2. E o 2? Ah, quem sobrou? Ao A, né? Então eu falei, mas foi coisa que vocês já tinham visto antes, né? Mas está claro para todo mundo? E vocês têm que olhar sempre que a aresta que existia aqui tem que existir aqui, certo? No um tem que existir no outro. Tá? Então vamos ver esse exemplo aqui que é um pouquinho diferente, né? Lá foi bem direto a gente olhar porque, pô, tá o desenho igual, né? Então basicamente você bota um em cima do outro e vê quem casou com quem. Um casou com um, o 2 casou com A, o A casou com 2, o B casou com B. Certo? Então foi bem certinho. Agora, aqui. Aqui está um pouquinho mais... Luiz. Fala, Luiz. Desculpa interromper, mas naquele exemplo anterior, eles não são isomorfos, certo? Mesmo Qual você... desenho? O do slide anterior. Esse aqui? Por que eles não são isomorfos? Porque quando você fizer a associação, você vai encontrar arestas que não existem, não vai não? Por quê? Olha só. Então, qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Cada aresta que tem no primeiro grafo, então, existiu a aresta A1. Certo? Sim. No H1, existia essa aresta A1. Então, você tem que olhar se para quem você associou no H2 forma uma aresta. Essa análise você tem que olhar. Então, vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado. Tá? Então, A1. 1 você associou ao 1. Então, você vai continuar tendo 1. Agora, o A você associou ao 2. Então, A1 existia em H1. Agora, 1, 2 existe em H2? Sim. Existe. Existe. Então, beleza. Para esse parzinho se manteve. Você tem que fazer isso para todos os pares. Tá. Beleza? Entendi. Então, a resposta é sim, eles são isomorfos. Tá bom. Eles não Porque são existe idênticos. essa função. Mas... Isso. Certo? Tá. Beleza. Tá, esse aqui é um desenho que a representação dos dois é diferente. E aí, o que a gente faz? Como eu consigo garantir, ou como eu consigo verificar, como eu consigo determinar se dois grafos são isomorfos? O que vocês me dizem, como eu conseguiria resolver esse problema? Professor, Oi? nesse caso, a gente poderia definir o número de vértices e dizer que eles têm a mesma ordem? Rapidinho que eu vou mudar a visualização de vocês aqui, porque você está sempre no canto de cá, Arnaldo, daí eu não vejo que é você que está falando. E a voz de vocês ainda não entendo direito. Pronto, agora está aqui todo mundo do lado, fica mais fácil. Espera aí, deixa eu voltar para lá para eu ver. Fala aí, pode falar. Então, poderia dizer, por exemplo, se eles têm o mesmo número de vértices e eles têm a mesma ordem, então eles são isomorfos?
Então, você falou uma coisa que é importante aí. Mesmo número de vértices. Mesmo número de vértices é algo que é o quê? É uma condição que ela é suficiente? Necessário. Isso, ela é necessária. É necessário que os dois grafos tenham o mesmo número de vértices. Se você tiver dois grafos e eles são isomorfos, qual é a primeira coisa que você tem que olhar? É isso. É ver se eles têm o mesmo número de vértices. Até porque é mais fácil, né? Você logo de cara ter uma condição que, se já não satisfizer essa, acabou, eles não são isomorfos. Porque não vai ter essa associação de 1 para 1, porque a quantidade de vértices não é a mesma. Então não tem como garantir isso, essa associação, para de início. Então você tem que analisar o número de vértices. A ordem deles, você falou aí, né? Se tiver, conseguir manter na mesma ordem, aí eu não entendi o que você quis dizer com isso, porque a ordem não necessariamente vai implicar nas arestas possuírem essa mesma associação, entendeu? Então, outra coisa que você pode olhar como condição necessária, que é algo que a gente vai ver no próximo slide, já talvez, ou um pouquinho depois, é que tem o mesmo número de arestas. São coisas que tem que ter de cara. É o mesmo número de vértices, o mesmo número de arestas. Certo? Tem algumas outras coisas que a gente pode esmiuçar um pouquinho mais, tá? Mas repara no seguinte, é um problema difícil no sentido de você olhar dois grafos e você tentar chutar diversas associações dos vértices. Porque, por exemplo, eu poderia associar esse vértice a esse vértice. Fazer diferente, vou botar a letra A, dado que não tem letra. Então, eu vou associar esse A esse A. Comecei aqui. Repara no seguinte, uma coisa também que é interessante a gente olhar é o grau dos vértices. Repara que aqui, lembra o nome desse grafo? Eu usei ele na aula passada, eu falei dele. É o grafo de Petersen, tá? Esse grafo de Petersen aqui, ele é um grafo 3 regular, ou seja, todos os vértices têm grau 3. E a mesma coisa acontece aqui. Todos os vértices aqui têm grau 3. Se a gente olhar com atenção, aqui 3, 3, 3, 3. Tem o mesmo número de vértices, tem o mesmo número de arestas, certo? Então, beleza, como é 3 regular, vamos associar um para um qualquer aqui arbitrário. Agora, quantas são as permutações dos vértices possíveis para eu conseguir casar esse para esse aqui? Concorda que isso seria uma possibilidade? Uma possibilidade seria o quê? Dado que existe uma ordem aqui, eu vou ter esses vértices aqui. Então, A, B, B, C. Tá claro para todo mundo, gente? Tá legal o que eu estou fazendo aqui? Uhum. Sim, sim. Desculpa o tamanho do vértice, eu não gosto de fazer vértice grandão assim não, mas se vocês estão entendendo, tá bom. Joca. Então, todos os vértices estão rotulados aqui nesse gráfico. Eu quero saber se existe uma rotulação que eu consiga casar aqui. Toda a vizinhança do vértice A, aqui é E, F, B. Essa é a vizinhança do A. Na associação que eu faço aqui, também tem que estar o vértice associado ao B, vizinho a esse cara daqui, o vértice associado ao F, vizinho a esse cara aqui, o vértice associado ao E, vizinho a esse cara aqui. Certo? Então, repara no seguinte, você poderia tentar responder essa pergunta, de dizer, qual é a pergunta mesmo? Esses dois grafos são isomorfos? Como? Como você poderia? Tentar tudo, tenta todas as possibilidades. Agora, quantas são as possibilidades? Fatorial, né? Exponencial. É o fatorial de quê?
fatorial da quantidade de vértices. Então, é exatamente isso. Olha só, repara que aqui eu já estabeleci essa ordem nesse primeiro gráfico. Então, aqui eu não vou mexer. Eu quero saber se aqui existe alguma combinação aqui, alguma associação dos vértices, de modo que eu associe a vizinhança do outro lado aqui também. Certo? Agora, quantas são as maneiras de eu arrumar os vértices aqui dentro? Qual é a pergunta? Como a gente responde isso? Para esse vértice aqui, a princípio, dado que eu não coloquei ninguém aqui ainda, eu tenho quantas possibilidades de letrinhas para pôr aqui? 10. 10. De modo geral, se eu estou considerando um grafo de n vértices, n. Certo? Então, eu tenho n possibilidades para cá. Agora, para o outro vértice. Esquecendo esse lance da vizinhança. O meu tipo de argumento de resposta aqui seria tentar tudo. Tentar tudo, de fato, é tentar tudo. Todas as permutações possíveis dessa ordem dos vértices aí. Então, para um outro vértice aqui, eu teria 9, porque um já foi estabelecido lá em cima. Então, me dá 9 possibilidades. Ou, de modo geral, n-1. Para o outro, n-2. Para o outro, n-3, e assim por diante. Então, isso aqui, pelo princípio multiplicativo, me dá n vezes n-1 vezes n-2. Isso quer dizer, então, que eu vou ter n fatorial. Possibilidades de permutações dos vértices, de modo a cada permutação dessas, cada ordem que eu estabeleci dessa, por exemplo, aqui veio A, aqui veio B, aqui veio C, o D, o E, F, G, e eu vou ver agora, dado que eu tenho uma atribuição aqui de valores para esse grafo, ver se está me garantindo a adjacência que eu tinha aqui. Ou seja, se aqui eu coloquei o D, por exemplo, então eu tenho que ver se o D é vizinho ao A aqui, mas não são. Então, passa para a próxima combinação aí, passa para a próxima permutação aí, certo? Então, essa estratégia funciona, mas vai me dar um tempo computacional, isso, eu estou até saindo do assunto de teoria, indo um pouquinho para outros assuntos aí, mas vai me dar um tempo de processamento muito demorado. Por quê? Fatorial é esse símbolo aqui, né? É a exclamação. Então, n fatorial é o número de permutações aqui, certo? E vocês sabem quanto vale n fatorial? Quanto é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Vezes... Isso, 120. 120. Agora, de modo geral, n fatorial é igual a quanto? N que multiplica n-1, que multiplica n-2. Isso, beleza, ok. Mas quanto que é isso aí? N que multiplica n-1, que multiplica n-2. Depende do tamanho do n, né? Depende do n, então tem que ser alguma coisa em função de n, exato. Pois é, mas a gente sabe uma aproximação para o n fatorial. Uma aproximação que a gente tem, no caso não é igual, é uma aproximação, né? Eu vou usar o tio como aproximação, tá? Então, ele é aproximadamente n elevado a n. Você pode dizer que isso daqui é igual a O, e aí usando a notação O, que vocês veem em outros cursos, O de n elevado a n. Isso daqui é uma coisa muito exponencial, né? É uma função que é exponencial pra caramba aqui, porque você tem um n na potência, mas além disso ele ainda tem um n da base. Então é uma coisa muito grande, é uma coisa muito custosa. Se uma função exponencial, bastava que a base fosse constante e a potência ser a variável, mas aqui tem variável nos dois. Ou seja, é uma coisa que vai demorar muito. Então qualquer coisa que gaste um tempo exponencial não é eficiente de se resolver um problema. E, nossa, já passei 1 hora, não passei nem na metade aqui do conteúdo que eu tinha para falar hoje. Mas, enfim, vocês entenderam? Analisar essas várias possibilidades não é uma função... Funciona, mas não é algo bom, tá? Então, como é que a gente vai tratar aqui? Nesse exemplo aqui, eu digo para vocês, eles são isomorfos. Porque eu consegui uma que deu um isomorfismo bem bonitinho. Porque eu coloquei aqui, eu acho que eu joguei o B para cá,
Aí A é vizinho a B, A é vizinho a B, certo? Aí quem ele o C, acho que eu joguei para cá. Então, por enquanto, eu estou garantindo o isomorfismo, né? A é vizinho ao B, A é vizinho ao B. B é vizinho ao C, certo? Aí depois eu joguei o D. Repara que o D não é vizinho ao A, mas é vizinho a alguém que é vizinho ao A, certo? O B é vizinho ao E, que é vizinho ao A. Então, eu coloquei o D. Repara também que não existe uma única função de isomorfismo, não, tá? Se eles são isomorfos, pode ser que exista mais de um. Aí o A é vizinho ao F. Aí eu botei o F aqui. Aí faltou quem? Faltou o E. Ó, o E eu trouxe para cá. E repara que o E é vizinho ao D, né? Ó, o E é vizinho ao D e o E é vizinho ao D. Então ficou legal. Certo? E agora o C era vizinho ao B, ao vizinho ao D, ó, C é vizinho ao B, vizinho ao D, vizinho ao H que falta, vem para cá o H. Então o H veio para cá. Agora, esse carinha aqui, ó, F e D são vizinhos a ele. Então, F e D são vizinhos ao I. Então, o I tem que vir para cá. Entenderam o que eu estou fazendo? Ó, aqui, ó, o E e o F, o E e o H são vizinhos desse cara aqui. Então, cadê o E e o F? Não, E e H, né? E e H são vizinhos ao mesmo cara. E e H são vizinhos ao J. Então, o J vem para cá. Legal, né? Aí faltou quem? A, B, C, D, E, F, G. Faltou o G. E aí o G vem para cá. E repara que o G é vizinho ao I, G é vizinho ao I. G é vizinho ao J, G é vizinho ao B, G é vizinho ao B. Pronto. Olha lá, tá aí o isomorfismo. Tá claro? Entenderam? Então, determinar que eles são isomorfos é um pouco a ver com isso que eu estou fazendo. É tentar essas alternativas aí. Começa de um e vai vendo se você já consegue garantir algo sobre os demais. Tá claro? Entenderam bem o problema do isomorfismo? Entenderam como é difícil o problema do isomorfismo? Aqui, sim, são isomorfos, né? Por quê? Foi mal, estou perguntando, mas eu já respondi, vocês entenderam, né? Eles são isomorfos. Tá. Então, o que é o problema do isomorfismo, né? Estou falando aqui já, mas só para reforçar aqui. Dou dois grafos, eu pergunto, e aí, são isomorfos? Esse problema é difícil, ele é muito difícil. Até hoje, a gente não tem a resposta concreta para te dizer se ele, de fato, ele possui solução eficiente ou não, ele não possui solução eficiente. É um problema que está em aberto para a gente que trabalha com complexidade de algoritmos. Então, para essa nossa área, ele é um dos grandes problemas em aberto até hoje. Tá? Existem algumas provas recentes de que existe um algoritmo que resolve o problema de isomorfismo, ou seja, resolver o problema de isomorfismo é só responder sim ou não, tá? É dizer se eles são sim, se eles são não, entendeu? Então, esse é o problema. Então, aí tem um cara aí, Babai, se eu não me engano, é um cara muito famoso, ele tem uma demonstração de que ele tem um algoritmo que seja quase polinomial, é o que a gente chama de quase polinomial. Ele é um exponencial, mas ele tem na potência um log de n. Ele tem na potência, é uma função de n, mas é uma função logarítmica, então ele se torna um quase polinomial, tá? Mas é o mais perto que a gente tem hoje da solução do problema de dizer se a gente vai conseguir resolver o problema do isomorfismo eficientemente ou não, tá? Isso é assunto de outro curso. A gente dá muito isso em complexidade de algoritmos, em ASA, a gente trabalha um pouco sobre isso, tá? O problema do isomorfismo em grafos, ele é um problema que, de fato, a gente não sabe resolver esse problema, bem garantidamente.
Mas ele é um problema que é mais restrito de um outro, que esse sim a gente sabe que é difícil, que é o problema do isomorfismo de subgrafos. Já ouviram falar nesse problema? Isomorfismo de subgrafos? Aqui eu te dou 2 grafos. Aquela condição que é necessária, que a gente viu, que é os 2 grafos para o isomorfismo tem que ter o mesmo número de vértices, para cá você nem precisa ter isso. Para esse problema do isomorfismo de subgrafos. O problema do isomorfismo de subgrafos é o seguinte: te dei 2 grafos, G1 e G2. O número de vértices de G1 pode ser diferente do número de vértices de G2. Não tem problema. Eu quero saber se G1 é subgrafo de G2. Uma condição que é necessária tem que ter, no máximo, o mesmo número de vértices, né? Um tem que ser menor. Certo? Mas eu quero saber se um grafo, G1, é subgrafo do outro. Entenderam que esse aqui é um problema mais geral do que o problema dos isomorfismos de grafos? Beleza, Arnaldo. Então, é isso. Então, você tem um grafo aqui, G, e aí você quer saber se G é subgrafo de um outro grafo. G'. Basicamente é isso o problema. Tá? Por que ele é mais geral do que o problema de isomorfismo de grafos? É porque G1, se é isomorfo a G2, então ele responde o problema de isomorfismo subgrafo dizendo que sim. Certo? Um é subgrafo do outro, porque um é igual ao outro. Ou tem a mesma representação do outro, né? Existe essa função. Agora, esse daqui é um problema difícil, a gente sabe provar que é difícil de isomorfismo de subgrafos. Como seria uma estratégia para responder essa pergunta de isomorfismo de subgrafos? Vocês entenderam que a gente tem uma estratégia para resolver o problema de isomorfismo de grafos. É aquele de tentar todas as possibilidades. O ponto é que aquilo não é eficiente. É muito custoso. Aqui, para o problema de isomorfismo de subgrafos, a gente também consegue resolver. Só que vai ser muito custoso também. E a gente consegue garantir o quão custoso vai ser. A gente consegue garantir que, a não ser que P seja igual a NP, não existe algoritmo eficiente que resolva esse problema. Tá? Mas, como seria o tipo de solução aqui? Repara que G é menor, certo? Então, ele poderia ter um tamanho, sei lá, N', e dado que G' tem tamanho... vou chamar G de tamanho N, N' de tamanho N', tá? Onde N é o número de vértices aqui, N' é o número de vértices aqui. Então, você teria que tentar a combinação de N', N vezes, fazer o binomial de N' com N, e para cada tipo, e para cada conjunto N, de N vértices que você tomou, ver se satisfaz o isomorfismo ali. Para aquele pedacinho de tamanho N menor. Entendeu? Então, é muito mais complicado do que o problema de isomorfismo de grafos, isso aqui. Tá? Enfim, mas é só por curiosidade. E esse sim é um problema muito difícil de resolver computacionalmente, o isomorfismo de subgrafos. Tá? Isso é um conteúdo que se vê em ASA, né? Geralmente se vê em ASA, né? Não vou dizer que vai ser visto com vocês agora, porque eu não sei o método do professor atual, mas é algo que se vê em ASA. Apesar do problema de isomorfismo estar em aberto, a gente não tem uma maneira ainda eficiente de resolver, ou nem saber se vai ter uma maneira eficiente de resolver, pode ser também que não tenha, a gente tem algumas condições que são necessárias, né? Então, que é o que a gente já falou, mesma quantidade de vértices, tem que ter. Agora, isso é necessário, não é suficiente. O que isso quer dizer? Se você tem 2 vértices, se você tem 2 grafos que possuem o mesmo número de vértices, não quer dizer que eles são isomorfos. Tá? Então, uma condição que é necessária não necessariamente vai abraçar tudo que você quer. Tá? Uma outra condição é que tenha a mesma quantidade de arestas. É uma coisa que a gente também já tinha visto e é bem claro, né? Outra coisa é isso que eu falei muito por alto anteriormente, é que tem a mesma quantidade de vértices com o mesmo grau. Ainda assim, isso não é garantia de que eles vão ser isomorfos.
Na lista tem questões que tratam sobre isso, tá? Não sei se aqui vai aparecer algo tão fortemente sobre isso, eu acho que não, mas na lista tem, e aí vai ser bom para vocês exercitarem isso, tá? Então, também ter a mesma quantidade de vértices com o mesmo grau significa ter a mesma sequência de graus. Então, dois grafos que possuem a mesma sequência de graus não é garantia de que eles vão ser isomorfos. É necessário, se dois grafos são isomorfos, então eles têm a mesma sequência de graus, mas não o inverso. Se dois grafos possuem a mesma sequência de graus, não significa que eles são isomorfos, tá? Aí a gente também, é o que eu estou falando aqui, não é uma condição, não são condições suficientes, né? Vamos ver aqui outros exemplos. G1 e G2. Aqui, esse é um exemplo que são dois grafos, eles possuem a mesma sequência de graus. O que é a sequência de graus? Eu falei isso na aula passada, mas vamos montar rapidinho nesses dois gráficos aqui. Então, qual é a sequência de graus do primeiro grafo? Tudo bem, pode ser numa ordem crescente, mas, se eu não me engano, o jeito que eu falei lá é numa ordem não crescente, tá? Então, a gente faz de cima para baixo. Então, 3 não, né? 1, 2, 3, 4. 4, aí sim, do maior para o menor, tá? Então, 4, porque o vértice B tem grau 4. 4 e vai para os demais, né? Oi? O próximo é 2, né? É 2. O próximo é 2, que é esse cara. Depois esse cara tem grau 2, né? Então, 2. Isso. 2. Aí agora já não tem mais nenhum de grau 2. E aí tem esse, ou seja, 3 vértices de grau 1, né? Não. 1, 2, 3, 4 vértices de grau 1. 1, 2. Então, essa é a sequência de graus desse vértice. Certo? E também a desse vértice, essa sequência de graus desse gráfico G1. E também a do G2, né? Concordam com isso? Só porque 3 tem grau 4, esse vértice 2 tem grau 2, esse vértice 4 tem grau 2, sobra esse de grau 1, grau 1, grau 1, grau 1. Certo? Pô, eles têm a mesma sequência de graus. Se tem a mesma sequência de graus, então a gente sabe que eles têm o quê? Mesma quantidade de vértices, né? É uma consequência, né? Também possui, né, a mesma quantidade de arestas, né? Enfim, e aí? Mas eles não são isomorfos. Por quê? Consegue me dizer o porquê? Sabe me dizer o porquê? Os dois vértices de grau 2 deveriam ser adjacentes. Isso é uma explicação boa, exatamente. Repara que os dois vértices de grau 2 aqui são vizinhos entre si, aqui não são vizinhos entre si. Por que isso é suficiente para garantir que eles não são isomorfos? Porque existem dois vértices de grau 2, certo? Então, existe o vértice C. O vértice C, isso aqui seria um argumento por contradição, né? Que não é para provar algo, né? É para justificar algo. E essa justificativa seria assumir, sim, que eles sejam isomorfos. Então, ao assumir que eles são isomorfos, ele tem que ter uma função de isomorfismo, né? Dado que você assumiu no seu preâmbulo, né, na sua hipótese inicial, de que eles são isomorfos. Então, esse C aqui, ele tem que ser associado a um isomorfismo ao 2 ou ao 4. Certo? Então, tanto faz aqui, né? Dado que tem uma simetria aqui associada, mas poderia associar, vamos associar esse aqui ao 2, tá? Beleza. O D tem que ser associado ao outro. Então, tem que ser ao 4, que é o que sobrou. Em G1, C é vizinho ao D. Então, dado que você assumiu que são isomorfos, no seu grafo associado lá, na sua função de isomorfismo, como existia a aresta CD, também tem que existir a aresta da função de C com a função de D. E a função de C é o 2 e a função de D é o 4.
então deveriam ser vizinhos, mas eles não são. Então, isso não é um isomorfismo, certo? E é suficiente isso porque em toda a função de isomorfismo, em caso houvesse, deveria satisfazer isso, certo? Não é porque uma atribuição de isomorfismo deu ruim que não vai existir outra que dê boa. Poderia ser, mas aqui foi o geral suficiente porque o número de vértices de grau 2 são esses dois somente, é o 2 e o 4 e é o C e o D. Entenderam o que eu falei? Eu particularizei para argumentar algo, mas que foi suficiente essa particularização, porque considerando no caso geral, também sempre tem que ter isso. Então você restringiu o seu universo todo das suas possíveis isomorfismos aí associadas a exatamente esse caso. Beleza? Show? Beleza. E ainda assim teriam esse outro argumento, ó. Eles não são isomorfos, pois se existir uma função de isomorfismo, o vértice B é um outro jeito também, ó. O Maurício falou um e eu embarquei na dele e complementei, né? Mas isso eu pensei aqui na hora, mas esse outro é o que está aqui. O B é o único de grau 4, então necessariamente ele tem que ir para o de grau 3, certo? Mas, se você reparar, o A tem grau 1. Então, ele é vizinho a 3 vértices de grau 1, esse B. Enquanto que o 3 não é vizinho a 3 vértices de grau 1, ele é vizinho a 2 vértices de grau 1. Então, também deu ruim aí. É outro jeito de argumentar isso. Entenderam? Tá? Uhum. Então, aí esse aqui, ó, e esse aqui, ó, esse. São isomorfos? Repara aí, ó, eles têm o mesmo número de vértices, têm o mesmo número de arestas, os dois grafos são 3 regular, certo? Ou seja, todo vértice em grau 3. E aí, são isomorfos? Parece que não. Por quê? Porque, no caso, o C e o E estão trocados, né? Mas, enfim, não sei se tem como chegar nessa configuração para essa, né? Pois é, né? Se você troca, né? Sei lá, será que não tem como descer esse C, porque eu acho que se você subir trocar, esse E? você troca a ligação dos de cima também, né? De cima e de baixo. Repara que aqui a gente não pode simplesmente apagar uma aresta, né? E meio que botar aqui, né? Mas aí os desenhos Então, um jeito da gente analisar isso, né? É o seguinte, ó. É um exercício. Mas uma dica é o seguinte. Repara que 1, 2, 2, 3, 1, 3 fecha um ciclo, né? De tamanho 3, né? E ele existe aqui, existe algum ciclo de tamanho 3 aqui? Repara que o conceito de ciclo eu nem falei para vocês. É uma coisa que eu vou falar na aula que vem. Definir para vocês o que é um ciclo, de fato, num gráfico e coisas do tipo. Mas aqui a gente consegue ver, né? Ó, repara aqui, ó. 1, 2, 3. Fechou isso aqui. 4, 5, 6. Aqui não existe, ó, nenhum ciclo de tamanho 3, ó. Porque aqui, se eu vier para cá, eu não consigo que o D seja vizinho a alguém, que esse alguém seja vizinho ao C. Concordam com isso que eu falei? Aqui não, ó. Repara que o 2 é vizinho ao 3, que o 3 é vizinho a alguém que é vizinho ao 1. Ou seja, o 3 é vizinho ao 2, que é vizinho ao 1. Agora aqui não existe isso, ó. O A é vizinho ao F. Agora, o F é vizinho a alguém, que esse alguém é vizinho ao A? Não tem. Isso não ocorre para nenhum dos versos que você tome aqui. Então, isso é um argumento que ajuda você a responder essa questão se eles são isomorfos ou não. Tá? Tá bom? Entenderam? Luiz. Fala, Luiz. Vê se o que você quis dizer... Vê se, pelo menos eu entendi assim, né? Você saindo do A,
você, como se fosse assim, percorre 2 arestas e volta para o A. Isso. Perdão. Você saindo do 1, você percorre 2 arestas e volta para o 1. E no caso se você sair de qualquer vértice de G1, você percorre 2 arestas e não volta para ele. Exato. Exatamente. Isso aí. Como se você tem um ciclo de tamanho 3 no G1 e um ciclo de tamanho 2 no G2. Não, esse tamanho de ciclo eu vou definir para você melhor o que é. É por isso que você falou esses valores aí. Por isso que eu nem usei o termo ciclo aqui nos slides, e eu estou só mencionando de modo um pouco intuitivo. E esse tamanho é uma coisa que eu vou mencionar um pouquinho depois, tá? Mas é esse tipo de argumento, sim, que você falou, exatamente, perfeitamente. Tá? Isso aí. Bom, beleza. Agora sim eu chego na segunda metade da aula, que eu quero falar de apresentações de grafos, né? Inclusive, algumas coisas interessantes aparecem aqui. O problema do isomorfismo acabou aqui, tá? Então, quer dizer, acabou, né? O que eu tinha para falar, eu já falei sobre isomorfismo de grafos e essa intuição que eu queria passar para vocês de condições necessárias, condições suficientes, eu nem falei tanto, né? Porque não tenho aqui uma condição que seja suficiente. Quer dizer, a condição suficiente é atender a definição, né? Se atende à definição, então é isomorfo, né? Mas as condições necessárias foram os que a gente mais viu aqui. Isso foi interessante. Condição necessária é sempre muito interessante para garantir um não. Para garantir quando coisas não são verdadeiras, você tem uma condição necessária, então você olha essa condição e vê se atende a essa condição. Se não atender a condição que é necessária para ter, então é porque ele não satisfaz a propriedade que você quer, certo? Por outro lado, condição suficiente é muito bom para o sim. Se você tem um grafo e ele atende essa condição suficiente para a propriedade que você quer, então beleza, já é suficiente, já atendeu, tá? A gente vai ver melhor isso quando estiver falando de algumas outras coisas. Mas beleza, eu quero falar agora um pouquinho sobre representações de grafos, né? A gente viu que eu consigo representar para vocês como fazendo a enumeração dos conjuntos dos vértices e conjunto das arestas. Eu consigo representar um grafo como? Fazendo um desenho no papel para vocês, certo? E como é que a gente representa no computador? Não sei se isso aqui já tem, quem fez computação, algoritmos em grafos, matérias que envolviam a implementação disso, sabem até mais do que eu sobre isso, né? Minha formação é em matemática, tá? Minha graduação foi em matemática, então essas coisas um pouquinho mais de programação fogem um pouquinho do meu campo de concentração, né? Mas ainda assim, a gente sabe que existem diversos algoritmos e eles têm que ser implementados no computador, né? Tem que ser não. Eles geralmente são implementados no computador, né? Então, como é que a gente faz isso? Aí tem várias bibliotecas, né? Vocês conhecem bibliotecas em grafos? Sim. Fala uma aí, pô. Eu sei que tem em Python, acho que NetworkX, tem uma coisa assim. Vive dando rolo quando eu quero usar, tem que instalar algumas coisas aí. E existem diversas outras. Então, hoje em dia, essas linguagens de programação são muito boas no sentido de já tem tudo pronto, né? Então, quer fazer uma busca num grafo, você chama lá a função lá, ou na sua implementação já tem pronto, né? Que tem aí na biblioteca associada. Enfim, mas fato é que se a gente quiser implementar de início, né, os grafos, sem precisar usar essas coisas todas, né, tem algumas formas para isso, né? Então, a gente tem as matrizes de adjacência, tem matriz de incidência e tem lista de adjacência. São coisas que a gente consegue representar um grafo por sua completude e a gente consegue ver todas as propriedades que a gente tem, que a gente viu desenhando o grafo ou argumentando aqui, teoricamente falando, também vão aparecer nas suas matrizes, né? Então, primeiro, a matriz de adjacência. Eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido aqui, até porque é uma série de definições, mas tem um momento ou outro que eu quero parar com mais detalhe. Então, ela é uma matriz que é N por N, ou seja, cada índice da sua coluna vai estar associado a um vértice, assim como cada índice da sua linha vai estar associado a um vértice. Então, uma matriz que seja N por N é geralmente isso, né? Você tem vértices por vértices, né?
E como é a regra dos valores, né, de cada posição lá? Vértice I é vizinho ao vértice J, então a linha I, coluna J, vai ter o valor 1, certo? Então a IJ vai ter valor 1 se o VI é vizinho ao VJ. Caso contrário, ou seja, se VI não é vizinho ao VJ, então o valor vai ser 0. Então é uma matriz binária, zeros e uns aparecendo, que vai satisfazer justamente essa regra. São vizinhos, ali em coluna lá os vértices associados, então você põe 1. Não são, bota 0. Então aqui, por exemplo, você tem esse gráfico. E sua matriz é essa. Tá? Bem diretona aqui. Você tem aqui cada vértice representado na linha, cada vértice representado na coluna. Repara que A nunca é vizinho ao A, porque aqui a gente está considerando um gráfico simples. Claro que isso tudo que eu estou falando aqui sobre gráficos simples, se você quisesse pensar para multigrafos, basta você associar de modo conveniente, porque, por exemplo, você quer botar um laço no A. Então, você vai associar aqui o 1 aqui, ou 2, dependendo como for a sua implementação. Enfim, então, uma primeira consequência é que a diagonal principal dessa matriz é toda 0. A gente vai ver um pouquinho dessas consequências já já. Bom, aqui o vértice A é vizinho ao vértice B, então A, B é vizinho, é 1. E da mesma forma, BA também é 1. Você poderia pensar tanto AB quanto BA, certo? Uma coisa que também, antecipando aqui, que a gente vê no finalzinho do curso sobre grafos direcionados, é que a direção aqui não importa para a gente. Então, se você tem AB, é a mesma coisa que se você ter BA. É uma rua de mão... Qual é o nome dessa mão aí que vai e volta na mesma mão? É mão única ou mão dupla? Eu não sei, desculpa. É dupla? Dupla. Dupla, aí, tá vendo? Chutei certo, é mão dupla. Então, é uma via de mão dupla aqui. Nesse tipo de grafo. No grafo direcionado, é uma via de mão única, né? Então, você só tem um lado aí associado, tá? Então, beleza. O que a gente consegue, olhando o grafo, intuir sobre isso? Ou garantir propriedades associadas, olhando sua matriz de adjacência? Bom, a primeira foi o que eu tinha mencionado anteriormente, né? A sua diagonal principal é sempre nula por conta de você não ter laços ali, você nunca tem um vértice vizinho a você mesmo, né? Se você é um vértice, você nunca é vizinho a você mesmo, né? Ela é simétrica em relação à diagonal principal, e a simetria em matriz, vocês sabem, né, que a triangular, você pode separar a matriz na parte triangular inferior e triangular superior, né? Inclusive, isso aqui é assunto de outras disciplinas, né, de LU, né, Caramba, eu falei que eu queria falar rápido essas coisas, eu tô falando pra caramba aqui. Decomposição LU, né? Decomposição LU. Você separa ela na diagonal, na triangular inferior, triangular superior, né? Então, a triangular inferior é a parte que está abaixo da diagonal principal, né? E a triangular superior é a parte que está acima da diagonal principal, né? E ela é simétrica, se elas são simétricas, eles se casam, né? Então, você tem que, se tem BA, então tem AB. Se tem CA, então tem AC. Isso é uma consequência direta justamente da mão que a gente acabou de falar, né? Porque se tem aresta AB, também tem aresta BA. Isso vai valer para todas as arestas e também para todas as não arestas, né? Então, às vezes eu falo isso de não aresta, né? Tipo, BD é uma não aresta, né? Poderia falar isso assim, tá bom? Então, ela é triangular, ela é simétrica em relação à diagonal principal. Concordam com isso? A soma de cada linha ou de cada coluna é justamente o quê? É o grau do vértice, certo? Então, se você pegar na coluna B e somar todo mundo aqui, o que você tem? É o grau do B, porque o B é vizinho ao A, B é vizinho ao C, B é vizinho ao E. Então, ó, B é vizinho a 3. Justamente 3 é essa soma aqui, certo? Então, é isso que está dizendo lá. Você poderia somar toda uma coluna ou somar toda uma linha, você tem o grau, olhando essa soma aí, ou de toda a coluna ou de toda a linha do vértice associado. Certo? São consequências bem diretas aqui. Concordam com isso? Entrada não nula quer dizer quantos uns tem naquela matriz. Quantos uns tem naquela matriz?
2m. Concordam com isso? Por quê? O primeiro teorema que você mostrou, né? Tem que ser o número de Do teorema do graus. aperto de mãos. Exato, porque, ó, se você tem o que eu acabei de falar na linha anterior, né? A coluna representa o quê? O grau do vértice. Então, a soma de todas as colunas é a soma de todos os graus dos vértices. E a soma de todos os graus dos vértices é 2m. Então, a soma de todos esses valores aqui é 2m. Então, é isso. Pronto, 2m argumenta isso daqui. Certo? Essa matriz, ela caracteriza univocamente um grafo. O que é univocamente? Não existem dois grafos que podem ser representados com a mesma matriz, né? Isso aí. Univocamente, isso implica uni é de um lado, né? Existe também o bivocamente, né? O bivocamente é que você vai daqui para lá e volta de lá para cá exatamente. Univocamente é que você tem uma matriz, você vai exatamente para um grafo. Agora, um grafo, ele pode ser representado por duas matrizes diferentes. Basta você permutar ali a sua... Poderia trocar o B com A. Essa coluna daqui, trocar com essa coluna aqui. E da mesma forma, né? Dado você trocou a coluna, troca a linha também. Essa linha daqui, trocar com essa linha aqui. Então, são duas matrizes diferentes que representam o mesmo grafo, certo? Mas se você tem uma matriz, você só vai para um único grafo. Entendeu? Tá? Beleza. Então, diversas matrizes adjacência podem corresponder ao mesmo grafo. Basta perguntar os vértices. Eu acabei de falar, né? Então, por exemplo, aqui. Então, aqui, ó, só fiz essa troca. Fiz uma baita troca, né? O C veio para cá, o D também. Enfim. E eu gerei duas matrizes diferentes. Se você for olhar essa matriz aqui, é bem diferente dessa, mas elas representam o mesmo grafo. Tá? Beleza. Uma outra representação é a matriz de incidência. Tá? A matriz de incidência é uma matriz que ela é N por M. Se é N por M, o que isso quer dizer? É a matriz que tem os vértices nas linhas e as arestas nas colunas, certo? E aí a associação também é bem intuitiva, né? Então você tem esse 1, o valor 1, se o EJ, repara que o EJ é o que está representado na coluna, é incidente aos vértices que você estiver olhando ali na linha. Então, o que quer dizer? Vamos olhar o exemplo. Aqui. Nas linhas são os vértices, nas colunas são as arestas. Cada aresta vai estar associada justamente a dois extremos, né? Aqui a B é necessariamente associada ao A e ao B. Então, vai ser nos dois que você vai pôr o 1. O AD ao A e ao D. Então, vai ser aqui que você vai pôr os valores 1. Certo? Então, essa aqui é uma outra representação. E o que a gente tem de consequência em relação a isso? Ela também possui 2M entradas não nulas. E está claro disso porque também é a mesma consequência que a gente tinha anteriormente, né? Se você olhar aqui, ó, a linha A, o A, ele é vizinho a 3, ó, ele tem 3, ele é incidente, ele é extremo a 3 arestas, a essa e a essa. Então, a sua linha vai ser igual a 1, nesses valores. No AB, no AD e na OAE. Então, por isso que a soma disso daqui é 2M também, porque você está olhando em cada linha o quê? O grau, certo? Então, que é uma outra coisa que deve estar escrito aqui. Não está escrito aqui, mas é o que justifica esse texto aqui, né? Existem 2M entradas não nulas, porque justamente em cada linha existe o grau de cada vértice naquela soma, certo? E também ela caracteriza univocamente um grafo, pelo mesmo tipo de argumento, né? Você pode inverter as coisas lá, e essas matrizes distintas representarem o mesmo grafo. Em contrapartida, se você tem uma matriz, você tem um único grafo associado. Tá?
Existe uma outra representação, que é a matriz aresta por aresta. O próprio nome já diz, né? Você vai pôr as arestas na linha e as arestas na coluna. Então, é uma matriz M por M. E, bom, é intuitivo também saber, né? Quando vai ser 1, quando vai ser 0, né? Vai ser 1 se o quê? Vai ser 1 se a aresta que você estiver olhando na linha associada, acho que aqui tem um exemplo, ela for vizinha à aresta que tiver com a coluna associada. Vizinhança de aresta é um termo que eu não usei aqui, mas eu estou usando agora. E que faz sentido. Vamos ver aqui o exemplo. Ó, essa aresta AD, ela é vizinha à aresta AB, AE, DE. AD, cadê AD? AD é vizinha à aresta AB, AE, DE. Vocês estão vendo o cursor, né? Então, vizinhança de aresta é definida quando uma outra aresta é vizinha a essa aresta se elas compartilham um mesmo extremo. Certo? Se existe um vértice em comum ali entre elas. Então, elas são vizinhas. Em outras palavras, duas arestas são vizinhas se elas incidem no mesmo vértice. Perfeito? Entenderam? Então, é isso que a gente define aqui. É isso que a gente representa aqui. Em diversos contextos, isso vai aparecer. Nesse mesmo slide, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, inclusive, na lista tem algo associado a isso. Tá? Ficou claro o que eu quis dizer aqui? Sobre vizinhança de aresta? É uma outra representação de um gráfico. Você pode representar dessa forma. Fala aí, João. Sim. Bianca. Não, beleza. Beleza? Claro. Tá. E agora essa pergunta aí? E agora? E agora? Quantas entradas não nulas existem nessa matriz? Alguém tem alguma ideia? 2M é o número de entradas não nulas? Faz algum sentido ser 2M? Não faz o menor sentido. O que a gente tem que olhar? Repara só. Vamos olhar para o A. Alguém quer falar alguma coisa? É mais pelo tempo que eu vou continuar falando aqui. Senão, da 11 eu não terminei de falar. Mas querem falar alguma coisa aqui? Entenderam a pergunta que eu fiz? Acho que sim, né? O que seria o equivalente ao 2M no caso anterior, né? Tipo isso. É isso. É essa soma aqui, né? Quanto dá aqui? Tem quantos uns aqui? Então, olha só. Vamos olhar para o vértice A. Tá? Tem quantas arestas nele? 1, 2, 3. Certo? Vamos olhar uma aresta em particular que tem nele. Então, por exemplo, o AD. Certo? AD vai ser uma linha nessa matriz. Beleza? AD vai ser uma linha nessa matriz. Nessa linha aqui, né? AD. Eu tenho que pôr quantos valores associados a essa matriz? É o número, é o grau de A, mais o grau de D, e mais o que eu faço aí? Quantos uns tem aqui? 3, certo? Por que dá 3? Porque eu estou somando o grau de A, que é 3, com o grau de D, que é 2. Mas não acaba aí. Você tem que tirar, no caso, esse AD, né? Porque... Perfeito, eu tenho que tirar o AD. Então, é o grau de A mais o grau de D
menos... Menos AD e menos DA, né? Por isso que você tirou Então, 2 menos 2, né? Então, 3 mais 2, 5. Menos 2, 3. Então, é um tipo de análise que nem esse que a gente faz, né? A gente tem que fazer para todos os vértices, em particular para todas as arestas. Mas a gente pode contar considerando todos os vértices. Então, é o seguinte, ó, para cada vértice existe um grau dele, tá? Para cada grau dele, né, ou seja, para cada aresta em que incide nele, você tem que considerar esse grau dele menos 1, porque ele vai aparecer. Então, aqui esse A vai estar associado ao BA, ao AE e ao AD. Mas você vai ter 3 vezes 2 associações para cada aresta que você tome. Aqui, ó. Então, a fórmula é essa, ó. Então, para cada vértice V, você tem o grau dele menos 1 na sua contagem associada. Você tem que fazer isso para todos os vértices para todos os vértices que existem nesse gráfico. Então, por quê? Vamos olhar com mais detalhe e atenção aqui no texto. Ó. Pega um vértice V. Basicamente é isso que eu estou falando. Pega um vértice V. Ó, cada aresta com extremo em V possui D de V menos 1 vizinhos com extremos em V. Cada aresta com extremo em V. Certo? Então, se você pegar AD, olhando para A, existe o grau dele, que é 3, menos 1 vizinhos, ou seja, 3 menos 1, 2, que são esses dois aqui. Então, cada vértice possui o grau dele, menos 1 vizinhos com extremos nele. Concordam com isso? A gente tem que fazer isso para todos os vértices do gráfico. Então, a gente tem D de V vezes D de V menos 1 para todos os vértices do gráfico. E aí você conclui. A gente faz essa contagem para todos os vértices e isso aqui segue muito analogamente ao teorema da ponta de mãos. Porque você vai ter que contar aqui, mas aqui no outro essa aresta vai aparecer 2 vezes. Então, você vai fazer o mesmo tipo de análise em relação a isso. Certo? Um outro jeito de pensar sobre isso é o que eu recomendo vocês olharem a questão 11 da lista 1. Lá eu defino de modo mais particular o que é um grafo linha. Tá? Aqui não apareceu esse conceito aqui ainda, sobre grafo linha. Mas lá aparece, eu defino bem direitinho o que é um grafo linha, e eu peço para vocês argumentarem justamente isso aqui. Quantas arestas existem no grafo linha, tá? Só para antecipar um pouquinho, o grafo linha é um grafo que você vai ter associado a um grafo que você tomou anteriormente. Então, você pega um grafo e consegue obter um grafo linha desse grafo, que cada aresta vai ser associada a um vértice no novo grafo, e se 2 arestas são vizinhos, ou seja, se existe um extremo em comum, então os vértices associados vão ser vizinhos. Entenderam? Então, isso é um grafo linha. E fazer essa contagem que a gente fez aqui é exatamente contar o número de arestas que tem no grafo linha. Tá? É justamente contar o número, a soma dos graus dos vértices do grafo linha. Isso. Tá? Então, beleza. Quais são as propriedades que a gente tem em relação à aresta de um grafo? A matriz aresta, né? Bom, a diagonal principal é nula, porque, né, não preciso retornar aqui, mas vocês veem, né, que sempre não existe o AB vizinho ao próprio aresta AB, né? É simétrica em relação à diagonal principal, por conta justamente do que a gente já acabou de falar ali, e ela não representa um grafo, ou seja, existem grafos não isomorfos com a mesma matriz, certo? O exemplo está aqui.
São dois grafos que não são isomórficos, esse não é isomorfo a esse, mas se você for fazer a matriz aresta-aresta, dá a mesma coisa. Repara no seguinte, pensa que AB é isso aqui, BD é essa linha aqui, CD é essa linha aqui, tá? Então, AB, essa aresta, é vizinha aresta BD, e a vizinha aresta CD. E a mesma coisa para os outros, né? Então, BD vai ser vizinho aos outros dois, CD vai ser vizinho aos outros dois. E a mesma coisa aqui, esse gráfico também. 1, 2, pensa que seja esse. 2, 3, pensa que seja esse. 1, 3, pensa que seja esse. Também vai satisfazer a mesma matriz aqui, aresta-aresta, certo? E claramente eles não são isomorfos, né? Então tem essa particularidade nesse tipo de matriz aqui. Bom, existe ainda essa outra tipo de representação, que é a lista de adjacência, tá? Cada vértice é associado a uma lista. Então, nessa lista que você está associando a cada vértice, que tem dimensão n, essa lista, você vai pôr ali os vértices que são vizinhos a esse, que você iniciou a sua lista, né? Então, é isso aí, ó. Cada vértice possui uma lista de vértices adjacentes. E aí, o exemplo, para ficar mais claro, né? Então, cada vértice A, B, C, D, existe uma lista associada. Então, vai ter uma lista associada ao A, e na sua lista você vai pôr o D e o D. Mesmo não tendo vizinho aos outros dois, né? Aliás, ao outro que sobra, mas lembra que a dimensão da lista é N, então você põe todo mundo lá. Na verdade, o espaço associado para todo mundo lá, né? Mas você só vai pôr, de fato, os elementos que são vizinhos ao A. Então, é o B e D aqui nesse caso, e aos demais para os demais. Entendeu? Então, isso aqui é uma lista de adjacência. Tá, eu falei de várias coisas aqui, né? Basicamente, eu falei de matrizes e falei de lista. E aí, a pergunta que a gente sempre faz é qual é a melhor estrutura para representar um grafo. Certo? A resposta é muito clara. Depende. Então, depende para que você quer usar. Depende que tipo de gráfico que você quer usar também. Isso é um pouquinho do que a gente vai tentar falar aqui. Que eu vou tentar falar aqui nesse tempo que a gente ainda tem. O que eu estou falando aqui até agora, está claro para todo mundo? Sim, sim. Beleza. Beleza? Tá. Então, para conseguir responder isso aí, a gente vai descrever um pouquinho quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas estruturas. De modo bem pontual, e aqui eu vou assumir um pouquinho que vocês sabem sobre notação O, tá? Então, isso não aqui, mas no próximo slide. Uma desvantagem que tem na representação matricial é quando, pensa no seguinte, você tem uma matriz que tem muitos vértices, mas tem muito poucas arestas. O que isso vai implicar na sua matriz? Tem muito vértice, mas quase não tem aresta. Vai ter muitos zeros. Né? Vai ter muitos zeros, que a Bianca falou, e o que o João falou o quê? É uma matriz muito esparsa. Esparso é o termo que a gente usa. Perfeito. É uma matriz esparsa, que é uma matriz que tem uma quantidade de vértices uma quantidade de arestas muito baixa em relação à quantidade de vértices. E aí, você vai ter muito espaço de armazenamento na sua memória, onde você está representando lá o seu grafo, desnecessário. Então, se a matriz é esparsa, ou seja, tem muitos zeros ali, você está tendo um consumo muito desnecessário. Então, usar matriz, nesse caso, não é uma boa opção. Entendeu? Por outro lado, se você pensar na representação por lista, se você tem grafos com vértices com muitos vizinhos ali, também a lista vai ficar muito longa. Você vai ter uma coisa que vai se assimilar muito já a uma matriz. E se você estiver montando aquilo numa lista encadeada, que aí é um outro assunto aí de estrutura de dados e tal, você vai perder muito tempo para acessar a posição. Vai ter que passar por todo mundo se você estiver implementando a lista encadeada. Então, você, dependendo do jeito que você implemente, usar uma lista nesse caso não é uma boa opção. Diferente se você armazenar numa matriz. Se
Se você armazenar numa matriz, o acesso na matriz, na posição que você queira, aí, J, é constante, O de 1. Enfim, em outras palavras, a gente consegue expressar de modo bem resumidamente aqui o tempo de execução de matriz em relação à lista para esses tipos de problemas aqui. Se você quiser inserir uma aresta numa matriz, basta você acessar a posição que você quiser, trocar o 0 por 1. Certo? Então, é constante fazer isso. Na lista, dependendo do tipo de lista que você implemente, também se torna O de 1 ali associado, né? Remover aresta na matriz é trocar o 1 por 0. Na lista, pode ter o efeito se você remover o cara que tiver na primeira posição da sua lista, você tem que fazer uma atualização na lista, eventualmente, de passar todo mundo que está listado depois para a posição anterior. Então, talvez, isso tudo muito depende do jeito de implementação que você faça, mas talvez requeira esse trabalho extra em você atualizar a posição na sua lista para conseguir estar bonitinho a sua representação. Testar a adjacência, ou seja, você quer saber se um vértice I é vizinho ao vértice J, na matriz, basta você acessar a posição IJ lá, da sua matriz, e você ver qual é o valor que tem associado, se é 0 ou se é 1. Enquanto que na lista, você tem que ir elemento a elemento da sua lista para comparar com o valor que você quer saber. Você quer saber se I é vizinho ao J. Então, você quer saber se o A é vizinho ao C. Então, você vai no A, na lista do A, você entra aqui e compara com o primeiro elemento. Esse cara aqui é o C? Opa, não é, vai para o seguinte. Esse cara aqui é o C? Opa, não é, vai para o seguinte. Chegou aqui e acabou. Então, você tem que ir o A não é vizinho ao C. Mas viu como foi necessário você passar por todos os vértices em que estavam naquela lista associada ao A? Então, isso daí é o tempo de processamento na ordem do grau do vértice que você quiser testar a adjacência. Então, você tem esse O de delta aqui. Porque delta é o grau máximo do gráfico. A gente está sempre no sentido pessimista, né? É olhar o pior tipo de caso nessa análise de complexidade. Então, se torna O de delta aqui. Listar vizinho de N. Basicamente, na matriz é você contar a coluna que você tem associada ao N, né? Você vai passar por todos os elementos naquela coluna associada ao seu vértice V, e aquilo ali tem tamanho N, né? É o tamanho da coluna, então é O de N. Enquanto que na lista você talvez consiga fazer algo melhor em O de delta, dependendo se o delta for um valor baixo, talvez seja bom. Você listar todos os elementos aqui que estão na lista, né? Então, você vai no D, listou A, D, C. Você não precisa ir mais para frente, porque você sabe que daqui para frente não tem mais ninguém. Se você já chegou no primeiro valor nulo aqui, então você tem isso aqui associado, você não precisa passar por todos os elementos que estão aqui na lista. Entendeu? Então, tem várias coisas aqui que trazem vantagem, trazem desvantagem, e aí é o trade-off que você tem que analisar, dependendo da sua aplicação. Então, tudo depende, tá? Depende do algoritmo. Caramba, acabou. Faltam 3 minutos. Eu achei que tivesse mais coisa para falar. Acabei. Foi mal. Eu achei que tivesse mais coisa para falar. Eu nem sei o que tinha depois aqui. Acho que é gráfico bipartido e tal. Essa aula que vem. Mas é isso. Hoje a gente viu várias coisas, né? Nem lembro que a gente viu tudo. A gente viu... Lembra da perda de mãos? A gente viu representações de grafos. A gente viu isomorfismo de grafos. Falei um pouquinho do isomorfismo de subgrafos, vantagens e desvantagens de você ter um grafo, representar um grafo. Certo? E aí, alguma pergunta, gente? Fala aí, gente. É com vocês agora. Tudo tranquilo? Luiz. Oi. Pelo que eu entendi, essa parte de representação de grafos, assim, ficou tudo tranquilo em termos de entendimento. Mas essa parte de representação de grafos também vai entrar na lista lá, então. Já está nas questões, é isso? Na lista? Não botei nada na lista sobre representação, não. O que eu coloquei quando eu falei ali foi... um outro conceito que a gente usa em grafos é sobre grafos...
quando a gente trata sobre grafo linha. E aí lá na lista eu defino para você o que é um grafo linha e peço para você fazer um negócio lá. Que isso que eu tratei aqui nesse argumento, para ver o número de uns que existe naquela representação, aresta por aresta, é muito similar ao que eu estou pedindo na lista. Mas eu não cobro lá nenhuma questão, pelo menos não lembro de ter cobrado nenhuma questão que seja analisando isso bem pontualmente sobre tipos de representação, qual é a melhor e coisa do tipo, não. Isso eu não cobro, não. Na lista, não. Tranquilo. Tá? Beleza. Mas o que eu tenho para falar? Essa semana eu vou ver se eu faço o Avion para vocês, monto um Avion para vocês fazerem. Tudo bem se eu passar de sexta ou quinta para segunda ou terça? Vocês estão ok esse final de semana? Por mim tá tranquilo. Ok. Porque essa parte aí de conceitos básicos e tudo mais, ela meio que acaba aqui. Na aula que vem a gente já entra com grafos bipartidos, e na outra já vem árvores e tal, então já dá para passar uma lista, um Avion, né, para vocês fazerem sobre essa parte inicial, tá? Eu ainda estou ajeitando o cronograma, então eu não sei dizer para vocês exatamente quando eu vou querer fazer a primeira prova, mas eu acho que deve ser meio ou para o final do mês que vem, tá? É mais ou menos o que eu tinha imaginado fazer, tá? Então é isso, gente. Mais comentários? Não? Nenhum? Vou encerrar a gravação aqui, tá? Professor, o lance da prova, uma coisa que eu não lembro da aula passada, a gente tem que imprimir aqui na hora o PDF e aí depois de escanear, feito e não precisa imprimir, não. Precisa imprimir, não. Só botar numa folha ao máximo mesmo, uma folha 1 A4 e pôr suas respostas à mão. Você pode olhar da tela do computador sem problema. E aí você escaneia e me manda. Lá no Classroom, não sei se você já usou o Classroom, mas por lá tem todo o jeito para você fazer o upload por lá, é bem simples, tá? E aí o que eu uso, o aplicativo que eu uso para escanear coisas no celular se chama Tiny Scanner. Ele é bem bom, fica bem boa qualidade. Deixa eu ver aqui o nome dele. Vou escrever aqui no chat. E funciona muito bem. Muito bem, fica muito direitinho. Você pode salvar, mandar por e-mail, mandar para sei lá o que e tal. E aí depois você posta lá no Classroom, tá? Beleza. Muito obrigado, Maurício. É verdade. Põe o nome de vocês aí, por favor. Ô, Arnaldo, bota o seu nome aí, Arnaldo. Não, botou. Ok, professor. Então tá. Deixa eu botar aqui no meu texto, depois eu ponho na planilha. Então tá, gente. Bom dia para todo mundo aí. Vou encerrar a gravação.